Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Paulo. Deus abençoe. Pastor Paulo, Deus abençoe a igreja. Boa noite. Amém, irmãos? A paz do Senhor. Um prazer, uma alegria, satisfação grande estar aqui mais uma vez. Louvo a Deus também pela vida do pastor Paulo, meu filho, que tem dedicado a vida a Deus, a obra, e eu sou testemunha disso. Eu louvo a Deus, graças a Deus. E é um prazer, como eu disse, mais uma vez estar aqui com os irmãos. Espero nessa noite ser boca do Senhor para você, amém? Tenho certeza que Deus, Ele fala, Ele tem falado e vai continuar falando, amém? E quando nós estamos com os corações abertos, com certeza Ele sempre fala, nos abençoa, e eu tenho certeza que ninguém vai sair daqui da maneira que entrou, vai sair mais abençoado, mais transformados, mais libertos, porque cada dia que nós reunimos na presença do Senhor, algo bom acontece, amém? Como está acontecendo aqui nessa noite, eu tenho certeza, não é à toa que você está aqui nessa noite, você saiu da sua casa. Eu creio no agir de Deus, queridos irmãos, eu creio no agir do Espírito Santo de Deus a cada momento em nossas vidas, que nos conduz, que te impulsionou você a estar aqui nessa noite. Talvez alguns de vocês, estiveram até em lutas para vir e eu não vi, talvez fique em casa, outras opções, mas você escolheu estar aqui. Então eu vejo que é uma graça de Deus para com você, para conosco, de nos abençoar. Então por isso que eu tenho convicção que a presença de Deus está aqui neste lugar, amém? Sondando cada coração, Deus conhece a sua vida, a sua necessidade. Deus sabe que você comeu hoje, que você não comeu, Deus conhece a sua casa. Cada problema Deus conhece. Eu quero dizer que Deus já está trabalhando em prol da sua vida, amém? E quando você se coloca diante do Senhor para adorar, é aquilo que nós falamos, quando você põe os pés na casa do Senhor, Deus está pondo os pés também na sua casa, cuidando dos seus problemas, suas necessidades. Eu tenho certeza que amanhã, essa semana que está iniciando hoje, será uma semana de bênção, de vitória na sua vida. Eu já profetizo desde já em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus, aleluia. Minha esposa hoje não foi possível estar. Hoje nós estamos tendo um culto do amigo também, lá uma das nossas igrejas, lá em Venda Nova. E ela está lá para dar uma assistência. E eu tenho certeza que haverá salvação de vidas lá hoje, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, sem muitas delongas, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. É uma passagem bastante conhecida, mas essa semana o Espírito Santo de Deus, eu orando, pedindo direção, uma palavra para a igreja, e Deus confirmou essa palavra no meu coração. Romanos, capítulo 12. Quem encontrou diz: eu amo a palavra de Deus. Versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2. A maioria dos irmãos conhece até de cor, né? Romanos capítulo 1, 12, versículo 1 e 2. Vamos ler nessa nova versão que diz assim: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Curva sua cabeça mais uma vez. Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento tão especial. Pai amado, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós reunimos aqui nessa noite. Pai amado, é no nome do Teu Filho que está acima de todos os nomes. Pai, estamos aqui nessa noite, ó Deus, para cultuarmos ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor. Pai amado, eu quero mais uma vez colocar cada vida que se encontra aqui, dentro desse ambiente diante do Senhor, cada vida, ó Pai, as quais o Senhor trouxe aqui nessa noite, que se encontra aqui nesse momento, quero colocar, meu Pai, cada vida diante do Senhor. Sonda, meu Pai, conhece, ó Deus. Eu quero pedir ao Senhor, continue trabalhando, ó Pai, operando, Pai, de tal forma
que haja salvação, libertação, curas, que haja um mover da graça do Senhor em cada vida aqui nessa noite. Eu ainda, na autoridade que é me dada aqui neste lugar, eu repreendo qualquer espírito contrário, qualquer seta contrária, eu ordeno que bata em retirada para bem longe deste lugar, toda obra maligna das trevas, todos os demônios que tentam roubar a semente, que é a palavra, a verdade do Senhor. Pai, eu declaro agora o sangue de Jesus sobre cada vida aqui, cada mente nessa noite, ó Pai, e eu já declaro na autoridade de Jesus libertação, que cada vida seja livre, ó Pai, para continuar, ó Deus, te adorando, te louvando e recebendo do Senhor nesta noite, ó Pai, para a glória e a honra do nome do Senhor. Todos dizem amém. Glória a Deus, graças a Deus. Amados irmãos, como eu disse para os irmãos, é uma passagem bastante conhecida e é uma passagem que Deus tem falado muito no meu coração, especialmente essa semana, assim, eu estava pedindo a Deus direção de uma palavra para compartilhar com os irmãos. Geralmente, quando nós temos oportunidade para ministrar, geralmente nós oramos, né, buscamos em Deus, colocamos a igreja, cada vida diante do Senhor, porque a preocupação de todo pregador é esperar, a gente tem essa expectativa que de fato você seja abençoado, seja abençoada, que a palavra possa ser uma palavra rema para a sua vida, uma palavra que possa gerar aquilo que Deus tem para você, para a sua vida, como um propósito dele. E nessa noite quero estar compartilhando um pouco com os irmãos a respeito desses 2 versos, e eu quero compartilhar com os irmãos sobre entrega nessa noite, ou sobre consagração, sobre entrega. E essas poucas palavras que eu estou compartilhando com os irmãos nessa noite, que seja um momento assim, para você estar reavaliando a sua vida, até que ponto você tem se entregado, até que ponto você tem rendido ao Senhor, até que ponto tem sido a sua consagração ou dedicação a Deus. Eu acredito que nesses dias que nós vivemos, irmãos, eu creio que é algo que Deus tem esperado mesmo do seu povo, da sua igreja nesses dias. Uma entrega mais absoluta, uma entrega mais total, uma entrega mais, não 20%, 30%, 40%, mas uma entrega 100%, uma rendição. E é sobre isso que eu quero estar compartilhando com os irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Uma entrega total, uma entrega a inteira disposição ao Senhor. E esse texto nós lemos, a palavra fala a respeito desse sacrifício vivo, que nós somos como um sacrifício vivo. Naquele tempo, eles iam até aqueles locais de oferecerem sacrifícios, e nós sabemos a história, quando nós lemos o livro Levítico, nós observamos isso aí com mais clareza. Então era levado aquele sacrifício, e aquele sacrifício ele era entregue ali e tal, aquele processo todo, nós sabemos como era esse processo, mas agora não é mais sacrifício de animais, não é mais sacrifício de animais que teria que ser uma entrega total daquele animal. Hoje em dia a entrega total é minha, é sua, é o que Deus requer de cada um de nós, uma entrega total, como um sacrifício não morto, mas um sacrifício vivo, ou seja, aquela entrega que nós nos dispomos a essa consagração, a essa dedicação a Deus, a essa entrega total, como a Bíblia fala, essa entrega total. Isso quer dizer uma entrega por voto, essa dedicação. Mas como eu disse essa noite, querido, gostaria que você saísse daqui nessa noite pensando que o Espírito Santo possa estar falando no seu coração nessa noite, até que ponto eu tenho me entregado a Deus, a sua obra. Irmãos, são coisas grandes, eu imagino que Deus tem para fazer a respeito da sua vida, em vários sentidos, em vários aspectos, tanto ministerialmente, em cada área da sua vida. Mas eu quero dizer para você, querido, que tudo isso vai acontecer. Essa liberdade de Deus atuar na sua vida vai estar acontecendo. A partir do momento que houver mais entrega, quantos estão entendendo, diz amém. A partir do momento que nós nos consagrarmos mais ao Senhor, e eu quero dizer para os irmãos que o Senhor sempre exigiu, irmãos, consagração. Quando nós lemos a palavra do Senhor de uma forma geral, a gente percebe que Deus sempre trabalhou, Deus sempre exigiu que o seu povo faça uma consagração ou uma entrega total. E a consagração, queridos irmãos, sempre foi e é e será a base
do cristianismo. A consagração ou a entrega total é a base do cristianismo. Quando nós dizemos que somos cristãos, isso quer dizer que um dia nós entregamos não 20%, 30%, mas o dia que nós decidimos, levantamos as nossas mãos, etc. Eu não sei como foi, você fez a sua entrega a Jesus ou decidiu por Cristo, mas aquele dia você estava dizendo para Jesus: Senhor, a partir de hoje sou totalmente do Senhor, e eu sou exclusivamente do Senhor, não sou parte, mas totalidade, tudo é do Senhor, é para o Senhor. Então, quando nós entregamos a Jesus, isso para Deus precisava de acontecer. E se não aconteceu, eu quero dizer que essa noite, querido, que Deus possa trabalhar no seu coração. De repente tem algumas reservas na sua vida, de repente tem algumas coisas na sua vida ainda que você não conseguiu ainda renunciar. Eu quero dizer que Deus tem algo especial para você nessa noite, para fazer na sua vida e através da sua vida, mas a maioria das vezes Deus só espera, irmãos, se nós dizemos: Senhor, eu me rendo, Senhor, eu me entrego, eu me consagro, Senhor. É um momento, irmãos, que eu acredito nesses dias que nós estamos vivendo, como eu disse, é o que Deus requer de cada um de nós. Então, irmãos, quando nós vivemos exclusivamente para Deus em consagração, é aí que nós podemos experimentar a perfeita, agradável e vontade de Deus para nossas vidas. Então, quanto mais nós nos rendemos ou nós nos entregamos, nós passamos a experimentar a perfeita vontade do Senhor. Porque Deus, queridos irmãos, criou o homem com o propósito de que ele vivesse para ele, não para si mesmo. Como se você leu os 2 versículos anteriores de Romanos capítulo 11, versículo 36, você percebe que ali Deus falando que tudo é para Ele, é por meio dEle, é dEle são todas as coisas é dEle, a sua vida é dEle. Quando você entregou a sua vida a Ele, tudo passou a ser dEle, é para Ele, é dEle. Às vezes nós achamos que algumas coisas pertencem a nós. E quantas coisas, irmãos, que às vezes nós temos assim um zelo excessivo, um cuidado excessivo. De repente nós temos até uma certa idolatria em relação a coisas, até mesmo pessoas, etc. Muitas coisas relacionadas às nossas vidas, no nosso dia a dia. E aí, às vezes nos apegamos como se fosse nosso, como se fossem coisas que fossem perdurar para o resto da vida, mas nós esquecemos, queridos, nós estamos aqui nessa terra como mordomos do Senhor, nós somos apenas administradores das coisas do reino de Deus. Por isso nós temos que aprender que tudo pertence a Ele, a sua vida, o seu ser pertence a Ele, querido. Eu quero ler ainda em cima disso, Efésios capítulo 5, versículo 15 até o versículo 17. Efésios capítulo 5, capítulo 15 ao 17. Efésios capítulo 5. Glória a Deus. Versículo 15 diz assim: tenha cuidado a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Preste atenção. O último versículo: portanto, não sejam insensatos, mas, olha que Paulo inicia esse versículo 17, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Portanto, nós vivemos dias maus. Porque nós vivemos dias maus, querido, nós não podemos ser insensatos. Nós temos que ter sabedoria. Porque se nós não entendermos essa questão de nós vivermos dentro da vontade de Deus, a importância, de repente nós podemos nos perdermos por causa dos dias maus. E nós vivemos dias, irmãos, que não são dias fáceis, são dias, realmente dias maus. É por isso que nós precisamos entender ou buscar a vontade de Deus para nossas vidas. Eu quero dizer, ou seja, que a palavra está querendo dizer, querido, mesmo vivendo dias maus,
Você pode ser bem-sucedido. Mesmo vivendo dias maus, você pode ser uma pessoa abençoada aqui nessa terra, dentro da perfeita vontade de Deus, buscando uma sabedoria de Deus. Eu falo, irmão, que nesses dias nós temos que ser sábios, não podemos ser insensatos, andarmos de qualquer jeito, andarmos imprudentemente. Há muitas pessoas que são insensatas, são imprudentes, e nós precisamos entender que nós precisamos dessa sabedoria divina. Portanto, nós vivemos dias maus. Então, dentro desse contexto atual que nós vivemos, talvez você está vivendo um momento, para você tem sido um dia mau, tem sido um momento difícil, um dia difícil, como Paulo fala em Efésios, nós vivemos dias assim, dias difíceis, um dia mau. Mas eu quero dizer, se você estiver buscando a cada dia, queridos irmãos, se consagrando, se dedicando, se entregando 100% a Deus, mesmo nesses momentos difíceis, você vai experimentar a perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. É o que é mais importante. E é tão importante, irmão, no dia mau, nos dias difíceis, nós nos encontrarmos no centro da vontade de Deus. Como isso é importante, querido? Ouvi falar de uma missionária que ela estava num campo missionário, estava havendo muitos estupros, muita violência, e aquela missionária saía da sua casa, fazia obra, e às vezes chegava à noite, e ela havia sido enviada dentro de um propósito de Deus, a vontade do Senhor, e alguém perguntou para ela um dia: olha, você não tem medo de ir para a igreja nesse horário, com essa onda aí de violência, de assalto, estupro, você não tem medo? E ela disse o seguinte: quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu não tenho medo, querido. Quando eu estou no centro da vontade de Deus, eu tenho paz, eu sei, cada momento que eu estou vivendo dentro da vontade de Deus. Irmãos, dias maus surgem, mas como é importante nesse momento nós encontrarmos na vontade do Senhor. Então é importante que Deus cumpra a vontade dele em nossas vidas. Por isso que nós precisamos, irmãos, buscar mais afinidade com o nosso Pai. Amém, querido? Nós vemos dias que nós precisamos ter mais afinidade com Deus, querido. Eu sei que nós vivemos dias de correria, dia de muita ansiedade, como nós vivemos assim, irmãos, esse contexto, esse momento atual, nós saímos assim, tantos problemas, estamos saindo de uma pandemia, tantos problemas, famílias, problemática, e aí vem a economia, aí nós estamos vivendo um momento agora de política, e aí nós vivemos um momento de recessão, e aí nós vivemos esse momento, por isso que eu falo que esse momento é muito importante, você buscar mais afinidade com Deus, buscar afinidade com o Pai. Porque esses momentos que Deus vai te levar você a estar no centro da vontade dEle, querido. Porque nem sempre os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus. A Bíblia fala assim, como o céu está distante da terra, assim são os nossos caminhos, os nossos pensamentos, e assim, amados irmãos, tem coisas, por isso tem momentos, nós precisamos dessa graça, de nos encontrarmos aí dentro desse propósito de Deus para nossas vidas, e aí que Paulo fala, e como nós lemos em Romanos, a importância de nós nos oferecermos a Deus a cada dia, de nós nos entregarmos a Deus, de nós aprendermos a cada dia a importância de nós fazer com que a nossa vida verdadeiramente esteja no centro da vontade do Senhor, nas mãos do Senhor. Isso é muito importante, mas eu quero dizer uma coisa que é importante também para os irmãos, que eu tenho aprendido, irmãos, nesses dias, que a consagração, ela exige um verdadeiro arrependimento. Preste atenção, essa dedicação, essa proximidade com Deus, porque a maioria das vezes nós queremos desfrutar de uma afinidade com Deus, de uma proximidade com Deus, nós queremos desfrutar, até mesmo entendemos essa entrega, mas a maioria das vezes nós temos dificuldade na questão do arrependimento. Então o arrependimento, com certeza, ele nos ajuda, queridos irmãos, a nós enquadrarmos mais nessa perfeita vontade de Deus, dentro dessa consagração, o arrependimento. Hoje em dia não se prega muito sobre esses assuntos nas igrejas. Hoje em dia se diz muito da graça barata, né? A graça barata. Eu estava lendo uns dias atrás, uns meses atrás, sobre um livro interessante.
Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu um livro interessante, ele falou sobre a graça barata. Dietrich Bonhoeffer, ele é um pastor, teólogo, e ele era da época do Hitler. E aí eles questionaram ele na época, porque na época da guerra, o povo estava como sentado à igreja, e o pau quebrando, e eles perguntaram a Dietrich Bonhoeffer a respeito da situação daquele momento. Mas aí ele começou a falar da graça barata, né? E ultimamente essa graça barata tem sido bem assim, bem aceita no meio do povo, de modo geral, no meio do povo de Deus. Essa graça barata que baratearam demais a graça, ou seja, eu não preciso mais de arrependimento, eu não preciso mais para me ter comunhão com Deus, de nenhum conserto, ou seja, um evangelho sem cruz, uma graça praticamente sem Jesus, ou seja, eu vivo a minha vida, mas não tem sacrifício. Então essa graça barata diz muito disso, é uma graça que não precisa esforço, não precisa de renúncia, é uma graça que não precisa de arrependimento. É uma graça que para você ter comunhão com Deus, você não precisa fazer mais nada. É simplesmente, parece que automaticamente as coisas acontecem. Aí, na ideia de Bonhoeffer, baratear a graça. Interessante que era um problema de tantos anos, né? E esse problema a gente percebe que tem se estendido no decorrer dos anos. A graça barata. Mas, amados irmãos, para nós aproximarmos de Deus, eu sei que tem momento que não é fácil nós entregarmos, não é fácil às vezes nós renunciarmos, mas eu quero dizer que há uma recompensa muito grande, querido, quando nós abrimos os nossos corações, quando nós nos arrependemos, quando nós arrependemos em área que às vezes precisamos de arrepender para ganhar mais do Senhor, para ter mais de Deus, para estar mais no centro da vontade dEle, para sermos mais abençoados. Vale a pena qualquer sacrifício, querido, vale a pena nós praticarmos esses princípios do Evangelho, esses princípios que a maioria às vezes acaba deixando. Então, queridos irmãos, independentemente do seu estilo de vida, independentemente da igreja local, independentemente da posição teológica, da sua posição social, Jesus disse que eu devo consagrar a minha vida, que você deve consagrar a sua vida. A consagração é do Senhor. Eu não sei, como eu disse, repito, até que ponto tem sido a sua entrega relacionada à consagração, até onde você tem sido consagrado a Deus, exclusivamente do Senhor. Mas nesses dias eu quero estar sendo boca, nessa noite, melhor dizendo, quero ser boca de Deus para você nessa noite. Sabe por quê? Porque você é uma escolhida de Deus, por isso você está aqui nessa noite. Porque Deus tem algo bem peculiar com você, querido. Deus tem algo exclusivamente com você. Não foi você que escolheu a Deus, mas foi Deus que te escolheu. Então, para isso, nós precisamos ficar atentos, porque nós precisamos consagrar a nossa vida a Deus. E aí, Paulo fala também a respeito que nós temos que fugir de certos padrões que não condiz com os padrões da palavra de Deus. E a maioria das vezes nós temos problemas também, porque às vezes nós não fugimos do padrão do mundo. O mundo tem seu padrão. E esses dias que nós vivemos, como nós percebemos esse padrão, esses padrões que o mundo tem oferecido, que está aí, queridos, e se nós realmente não atentarmos para os princípios da palavra de Deus, nós podemos conformar com esse mundo. E a Bíblia ensina que nós não podemos conformar com esse mundo. Quando nós vivemos em cumplicidade com o mundo, queridos irmãos, quando nós, de repente, estamos na igreja, na presença de Deus, mas, de repente, nós estamos vivendo entre dois pensamentos, como diz a palavra do Senhor, e aí nós teremos problema, com certeza, em relação a essa proximidade, ou essa entrega, ou vivermos uma vida de consagração, para que possamos experimentar a perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas, queridos irmãos. Que Deus possa dar a você entendimento nessa noite, você possa avaliar a sua vida e ver como está o seu relacionamento em relação ao mundo, a sua entrega. De repente o mundo tem impedido você de se entregar mais, de se render mais. De repente você está vivendo como um filho, uma filha de Deus, mas de repente flertando com o mundo lá fora.
e aí é um perigo muito grande, e aí muitas bênçãos, muitas coisas boas, com o propósito que Deus tem para nós, querido, nós vamos retardando, e aí quem perde é nós. E nós vivemos dias que nós precisamos, eu creio que nesses dias, Deus tem dito, Deus está cobrando, Deus está, irmãos, pedindo, Deus deseja, Deus quer, segundo a palavra, que haja mais uma entrega do seu povo, queridos irmãos, uma entrega da sua igreja. Sabe por quê, irmãos? Que Deus quer te usar. Quantas pessoas têm tido dificuldade, irmãos, de se entregar ao ministério, de se entregar à obra do Senhor. Como a obra, irmãos, a obra de Deus, sempre os trabalhadores são poucos. E a gente percebe essa dificuldade de entrega, essa dificuldade de rendição, para que Deus possa usar, para que Deus possa operar de maneira poderosa. Então, que Deus nos livre do padrão, desses padrões contrários à mente de Deus. Que Deus nos livre desses padrões do mundo, que às vezes tem influenciado muitas vidas, e todos nós temos que vigiar, todos nós temos, irmãos, pedir a Deus graça, porque nós vivemos dias que muitas pessoas têm se perdido, muitas pessoas, irmãos, têm deixado de viver a vida que Deus quer, que Deus deseja, ou que a palavra tem para cada um deles, para cada um de nós. Então nós precisamos estar atentos, então nós devemos a cada dia nos permitir que o Espírito de Cristo domine cada área das nossas vidas, irmãos. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. O Espírito Santo de Deus está precisando dominar cada área da sua vida. Consagração, rendição, entrega, é isso. É Ele ter controle naquelas mínimas áreas da sua vida. Talvez você não dá tanta importância. É Ele controlar, é você dar lugar para Ele. Então, queridos irmãos, eu quero dizer para você que Ele precisa controlar as áreas das suas vidas. Então, até que ponto? Até o ponto de nós não vivermos para nós mesmos, mas para o Pai que nos criou, querido. É isso que Deus quer de cada um de nós, que haja uma entrega, uma rendição. Até o ponto que você não viva para você mesmo, mas viva para o Pai, aquele que te criou, aquele que tem sustentado você até aqui, aquele que a cada dia tem cuidado de você. Então vale a pena uma entrega, vale a pena uma rendição a cada dia. Então, queridos irmãos, quando a vida ela não é consagrada a Deus, fica prejudicada algumas áreas das nossas vidas. Quando nós não consagramos as nossas vidas ao Senhor, algumas áreas da nossa vida ficam prejudicadas. Por exemplo, a nossa salvação pessoal em Cristo Jesus. Às vezes nós temos dificuldade da certeza da salvação, porque não houve ainda uma consagração. Quando você se entrega totalmente a Deus, a sua vida pessoal, você passa a ter certeza, convicção da sua salvação. Os irmãos estão entendendo? Quantas vidas não têm certeza da salvação? Sabe por que não tem certeza da salvação? É porque não houve ainda uma entrega. O Espírito Santo não está conseguindo controlar ainda áreas da sua vida. Mas aí, queridos irmãos, quando a vida não é consagrada, então fica prejudicada primeiramente a certeza da salvação, até mesmo a nossa fé. Quantas vezes a nossa fé é uma fé bem volúvel, como a areia do mar ou as ondas do mar? E aí, queridos irmãos, nós ficamos prejudicados em relação à nossa fé. Quantas vezes a nossa fé, nós não conseguimos romper na fé, não conseguimos conquistar na fé, através da nossa fé, porque às vezes falta uma rendição, falta entrega, não conseguimos, não temos conseguido entregar, entregamos às vezes com reserva, entregamos às vezes, Senhor, aqui só tenho liberdade nessa área, mas nessa aqui não, essa aqui eu me cuido, pode deixar comigo. E aí nós fazemos tudo confiando na nossa capacidade, confiando naquilo que nós pensamos ou achamos, porque, irmãos, nós temos que entender que nós somos limitados, queridos irmãos. Nós somos limitados. Uma coisa que eu sei, irmãos, que você sempre tem que desconfiar de você mesmo. Por isso que você depende, que nós dependemos de Deus, querido. Jeremias fala que o coração do ser humano é enganoso e ele é um pouco corrupto, e Deus conhece, Deus esquadrinha. Então por isso nós dependemos de Deus no nosso dia a dia, em relação ao direcionamento, em relação a essas coisas, em relação até mesmo para que nós não venhamos a fraquejar na nossa fé. Nós também precisamos de consagrar a Deus
para que não seja prejudicado o nosso compromisso, querido, com Deus. Compromisso, os valores eternos do reino de Deus. Como nós lidamos com o nosso compromisso com Deus. Os nossos valores eternos relacionados ao reino de Deus. Como nós lidamos com essas questões, como isso nos motiva no dia a dia. Será que as coisas lá fora nos motivam muito mais? Será que as coisas do mundo, elas que nos conduzem, que nos motivam, que trazem uma falsa paz, uma falsa alegria e não a verdadeira alegria? Mas eu quero dizer, quando nós nos entregamos ou consagramos a Deus, queridos irmãos, nós lidamos com essas questões em relação ao nosso compromisso com Deus, em relação aos nossos valores eternos do reino de Deus. E aí nós não temos problema em relação à nossa paz com Deus, a nossa paz conosco mesmo. Você não vai ter problema em ter paz com você mesmo, paz com Deus. Você não vai ter problema em relação à alegria do Espírito Santo de Deus na sua vida quando há essa entrega. Os irmãos percebem porque muitas das vezes nós não vemos mais um fluir de Deus em nossas vidas. Talvez você está aqui nessa noite, pastor, há muitos anos que eu não tenho experimentado um fluir mais de Deus na minha vida, uma paz mais consistente de Deus na minha vida, uma alegria melhor na minha vida. Pastor, eu ando confuso em relação a essas questões ou valores do reino de Deus. Eu tenho às vezes investido valores, trocado os valores. Querido, eu quero dizer que o segredo, que não é um segredo, quer dizer que o importante, quer dizer que a solução é você se entregar 100%. Nas suas orações você tem que dizer para Deus, para o Espírito Santo: Senhor, eu quero me entregar, eu quero entregar tudo. O que eu tenho, o que eu sou, pertence ao Senhor. Como Davi certa vez disse em relação a uma oferta que ele ia fazer ali para Deus, em relação a uns animais, bois, etc. E ele disse o seguinte, que tudo que ele tinha era de Deus, pertencia a Deus. Nada era dele mesmo, tudo era do Senhor. Se ele tinha aquelas fazendas, se ele tinha aqueles gados, se ele tinha bens para comprarem, tudo era dele, queridos irmãos, pertence a ele. Então, quando nós temos essa convicção, ou fazemos essa entrega a cada dia, aí com certeza nós vamos entender que tudo é do Senhor. A sua vida, o seu casamento, a sua família, o seu trabalho, o seu carro, a sua vida profissional, tudo pertence a Deus. As pessoas têm dificuldade em entregar a vida sentimental. Entregar, querido, é confiar. Entregar é confiar. Há pessoas que entregam assim com reserva. É como se você for viajar e de repente você chama alguém e: olha, cuida da minha casa aqui, toma a chave aqui. Chama um vizinho, um parente, você entrega a chave para ele ficar tomando conta da sua casa. Mas aí você viaja e fica preocupada. Não. Será que ele está tomando conta mesmo? Será que ele está guardando mesmo? Será que ele não vai pegar alguma coisa na minha casa? Será que ele não vai usar algumas coisas em excesso na minha casa? Porque a maioria das vezes nós entregamos assim para Deus, queridos irmãos. Entregamos não numa entrega total, mas entregamos assim com algumas reservas. Será que ele vai cuidar mesmo? Será que ele vai guardar mesmo? Será que ele vai cuidar dessa área da minha vida mesmo? É necessário que nós confiamos no Senhor, querido, em relação à nossa consagração, à nossa entrega ao Senhor, ou à nossa rendição a Ele. Então, esses dias, querido, Deus quer mais isso do seu povo, querido. Que haja mais entrega, queridos. Porque vivemos dias maus. E nesses dias que nós vivemos, Deus quer ter você nas mãos dEle, querido. Talvez se eu falar só isso aqui já seria o suficiente. O que Deus quer, querido, é ter você. Porque uma coisa é você ter Deus ou ter o Espírito Santo, mas outra coisa é Ele ter você. Que a maioria das vezes você tem, mas Ele não consegue ter você.
A vida é sua, é você que conduz, os projetos, os planos, é seu. E a maioria das vezes nós não consultamos, não buscamos em Deus um direcionamento para nossas vidas. E aí nós vivemos uma vida como um sacrifício que não é tão vivo assim, mas não totalmente entrego assim no altar do Senhor. Mas aí nós acabamos nos perdendo lá na frente, queridos irmãos. Porque nós enxergamos o início da linha, mas Deus está vendo o final da linha. Por isso nós temos que experimentar a perfeita, agradável vontade de Deus para nossas vidas a cada dia, queridos irmãos. E ela é perfeita, ela é agradável, como diz a palavra do Senhor. Que no nome do Senhor Jesus, que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus, que Ele continue falando no seu coração a respeito dessa entrega. Que sejamos como um sacrifício vivo no altar do Senhor 24 horas, agradável ao Senhor. Aqueles sacrifícios daqueles animais subiam, aquele cheiro daquela fumaça subia como um cheiro agradável às narinas do nosso Deus. Que a sua entrega também, que seja uma entrega agradável às narinas de Deus. Quando a entrega é total, a entrega é 100%, ela soa bem diante do Senhor, querido. Mas nós precisamos nos render mais, querido. A maioria das vezes nós temos dificuldade de nos rendermos mais. Parece que nós vamos perder algo. Não, querido. Nós não perdemos quando nós o entregamos. Não perdemos nada. E quando damos a Deus o direito de ser o nosso Senhor, pode ter certeza, todas as bênçãos e privilégios do reino de Deus, queridos irmãos, eles vêm de um encontro às nossas vidas. A verdade é essa. A maioria das vezes nós ficamos ansiosos por bênçãos. A maioria das vezes nós pensamos, talvez se eu fizesse uma campanha tal, talvez se eu fizesse isso, aquilo. Mas você quer um segredo aqui, querido, para você receber as bênçãos e os privilégios do reino de Deus? É só você se entregar 100%. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, querido. O que Deus quer é cuidar de você como pai que conhece, um pai ilimitado, conhece você mesmo antes de você nascer, um pai que sabe as suas limitações, conhece seu coração, a sua vida, sabe do seu dia a dia. O que Deus quer é cuidar de você. Como eu disse, nós somos limitados em relação, irmãos, a essa vida que nós vivemos. Por isso que hoje nós vemos tantas pessoas com problemas, pessoas depressivas, pessoas, os hospitais, os médicos psiquiátricos aí, os consultórios estão lotados, agendas, porque a maioria das vezes nós nos encontramos, nós mesmos tentando dar um jeitinho em nossas vidas, nós mesmos tentando fazendo os nossos próprios projetos, traçamos nossos próprios caminhos e nós deixamos Deus à parte, muitas das vezes, porque ainda nós não aprendemos ainda a fazer essa entrega total, querido. E que haja uma entrega total em nome de Jesus. Porque Deus quer trazer todas as bênçãos, os privilégios do reino dele. Ele quer fazer com que domine sobre a sua vida e sobre o seu ser. Pode ter certeza disso, queridos. Pode ter certeza. E aí eu tenho certeza que Deus vai te conduzir para o centro da vontade dele. Isso é como estar no altar do Senhor, querido. A igreja, nós precisamos estar mais no altar. Não em relação a esse altar físico aqui, mas no altar do Senhor. É um altar espiritual nas mãos do Senhor, na direção dele, viver no altar dele. Isso é muito importante, querido, viver no altar, porque é no altar do Senhor que tudo se resolve. Os seus problemas, sua vida vai ser resolvida no altar, não é fora do altar. Não é de repente buscando padrões que não sejam padrões e princípios de Deus. Não é vivendo numa cumplicidade lá fora com o mundo, mas ao mesmo tempo dando parte para Deus. Aí Deus não trabalha assim, querido. Não existe dois senhores, a Bíblia fala. Há um só Senhor que reina e domina e quer dominar sobre a sua vida, querido. Na nossa vida não há espaço para dois senhores. Há espaço para um só Deus que morreu e deu a vida para você. Como diz a palavra, que Jesus morreu para que você não viva mais para você mesmo, mas viva para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Ou seja, Jesus, que ele deu a vida por você. Você pertence a ele. Ele morreu para que a sua vida não seja de você mesma. A sua vida é de Jesus. É ele que pagou um preço. É ele que morreu por você.
Por isso que vale a pena a cada dia, Senhor, eu me rendo, eu me entrego, Senhor. O que eu tenho, o que eu sou é do Senhor, é para o Senhor. Quantos estão entendendo, diz amém. Glória a Deus, glória a Deus. Quero ler ainda, irmão, Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, versículo 11 e o versículo 12. Há uma outra passagem aqui muito conhecida. Jeremias, capítulo 29, versículo 10 e o versículo 11 melhor. Apareceu aqui. Jeremias, capítulo 29, versículo 10. Acompanhe comigo. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. O povo de Israel cativo na Babilônia, aproximando os 70 anos que Deus tinha dito que eles iriam ficar lá cativos na Babilônia. E Deus usa Jeremias para escrever essa carta aos cativos, ao restante dos cativos na Babilônia. Interessante, irmãos, que aquele povo estava lá ainda cativo na Babilônia por 70 anos. Mas aí Deus manda Jeremias dizer, se você ler os versículos anteriores, você vai entender melhor, porque aquele povo não estava entendendo ainda que eles precisavam entender os planos de Deus para a vida deles. Aquele povo estava ali, eles não estavam entendendo que estava chegando o tempo deles voltarem para a terra deles. Chegando o tempo deles voltarem para Jerusalém. E aí Deus manda Jeremias escrever essa carta para o povo, dizendo, olha, fala ao povo, Jeremias, eu é que sei os planos que eu tenho para esse povo. Que a maioria das vezes, irmãos, nós não entendemos de fato o que Deus tem para nós. Você sabia o que você deseja? Deus deseja muito mais. O que você quer, Deus quer muito mais para a sua vida. O que você sonha, Deus sonha muito mais para você. Eu é que sei que planos que eu tenho para vocês. Planos de paz, plano de prosperidade, para vos dar um futuro, para dar a vocês um destino. Eu é que sei que planos que eu tenho para vocês. E aí, se você continuar lendo, você vai ver que... E aí Deus orienta o povo para que eles passassem a orar, invocar o Senhor, buscar o Senhor. Quando Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração, então vocês invocarão a mim. Mas nós temos que entender, irmãos, que a palavra de Deus nos fala, que para esses planos de Deus se cumprirem em nossas vidas, porque as coisas de Deus, quero que os irmãos entendam que elas não são automáticas em nossas vidas. Que a maioria das vezes nós achamos que as coisas de Deus são automáticas. Por isso nós lemos Romano aqui, se você ler do capítulo 1 de Romano até o capítulo 11, você vai ver que a questão ali é mais questões doutrinárias, mas quando chega a partir do capítulo 12, você já vê o Espírito Santo conduzindo mais para uma ação minha, uma ação sua, ou seja, Deus tem a parte dele, mas tem a parte que é você, e a sua parte é acreditar, é praticar princípios, a sua parte é você aceitar o que Deus tem para você, e você se render, se entregar, para que esses planos de Deus se cumprem em sua vida, querido. Nós precisamos entender. Eu quero dizer nessa noite, já finalizando, querido, que Deus tem grandes planos para a sua vida, querido. Deus tem coisa que você nem imagina para a sua vida. E à medida do possível que você vai se aproximando de Deus, vai despojando de você mesmo, querido, e você vai se entregando, o melhor de Deus vai acontecendo na sua vida, querido. É isso que Deus faz, querido. É isso que Deus faz. Cada momento você aproxima de Deus, querido, pode ter certeza. Deus vai cuidando. O nosso problema, às vezes, irmãos, nós vivemos dias que o povo está assim.
afastando de Deus, infelizmente. Já não ora tanto como orava antes, já não jejua tanto como jejuava antes, já não se entrega mais como entregava antes. As pessoas aceitam Jesus, que dificuldade. E às vezes você vê as pessoas no decorrer dos anos se dedicarem ao ministério, se prontificar. Senhor, eu estou aqui, Deus, conta comigo. Pastor, eu estou aqui, conta comigo, quero fazer, quero trabalhar. Tudo isso é resultado de entrega, resultado de rendição, queridos. E a maioria das vezes nós não nos envolvemos mais, porque nós vivemos nessa situação. A maioria das vezes falta obreiro, falta líderes. A maioria das vezes nós não ganhamos mais vidas, porque falta essa entrega total ao Senhor. Porque quando você entrega, Deus passa a te usar. Deus passa a contar com você. E aí quando você entrega, mais medida você vai entregando, Deus vai tendo liberdade na sua vida. E tudo que Ele tem para você como propósito, plano para a sua vida, passa a acontecer na sua vida, querido. Eu quero dizer, como eu já disse, talvez você tenha vivido uma vida de ansiedade. Meu Deus, como fazer para adquirir isso? Como fazer para conquistar isso? Como fazer, Senhor, o que eu preciso fazer? O que você precisa fazer, querido? Primeiramente é só se entregar ao Senhor. É render o Senhor por total. É como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não conformar com este mundo, mas tudo isso fala de transformação, tudo isso fala de renovação de mente, querido. Tudo isso fala de nova vida em Cristo. Tudo isso fala de resultados que vai ser para a glória de Deus, e Deus vai poder contar mais com você, e o nome dele vai ser mais glorificado. E aí você vai ver que tudo aquilo que você sonha, deseja, você vai ver que isso vai passar a acontecer na sua vida, a partir do seu ato de render-se ao Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, eu quero dizer, já finalizando, querido, que nós vivemos um tempo, e esse tempo que nós vivemos hoje, esses dias que antecede a volta de Cristo, é tempo de consagração, querido. É tempo de consagração, queridos. Eu sei que o mundo está todos os dias à nossa porta, os padrões do mundo, a forma do mundo, todos os dias, diversas formas. Forma política, forma cultural, diversos tipos de forma. Tudo que você pensar, existe uma forma, um padrão do mundo. Mas existe um padrão de Deus para nossas vidas, querido. Um padrão de Deus para a igreja, um padrão de Deus para a sua família, um padrão de Deus para o seu casamento, existe um padrão de Deus para o seu namoro, um padrão de Deus para a sua vida social, um padrão de Deus para a sua vida profissional, existe um padrão de Deus para a obra de Deus, existe um padrão de Deus que nós não podemos fugir dele. E como nós vamos encaixar nesse padrão e vivermos os princípios de Deus, a partir do momento que nós vamos entregando a cada dia, querido. Aí quando nós temos dificuldade na entrega, aí nós passamos a viver o outro padrão. Os irmãos entendem? Aí nós temos dificuldade de viver os padrões de Deus. Mas nessa noite eu creio que há uma glória de Deus neste lugar, querido. O Espírito Santo de Deus está aqui. Eu profetizo, você não vai sair daqui da maneira que você entrou, em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus. A graça é barata, mas não é tão barata assim. Mas nós temos um Espírito Santo dentro de nós que nos dá a graça de vivermos segundo essa vontade de Deus para nossas vidas, querido. E termos o melhor de Deus a cada dia, querido. Deus tem o melhor para você, meu irmão, minha irmã. Deus tem tudo para você, querido. Então, em nome de Jesus, o que Deus quer? Simplesmente você dá mais um passo a Ele a cada dia. Há um processo, querido. Então, em nome de Jesus, chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. A salvação ela é desenvolvida. Desenvolvei a vossa salvação. As coisas de Deus ela é desenvolvida. A salvação está em 3 tempos. A salvação está no passado, no presente e no futuro. Você foi salvo. Você está sendo salvo. Você será salvo. Nós estamos sendo salvos, estamos no processo. Então nesse processo agora você não pode falhar, em nome de Jesus. Você não pode falhar, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja, querido. E à medida que você vai consagrando a sua vida a Ele, dedicando, entregando, se rendendo a Ele. Alguns momentos parece que Deus não tem nada a ver.
com a sua vida, porque você se entrega, você se rende, e nem sempre as coisas vão andar nos seus conformes. Mas eu quero dizer que se você confia no Senhor a sua vida, o que você tem, o que você é, se você confia em Deus, cada área da sua vida, deixa o Espírito Santo de Deus controlar, você vai ver o resultado lá na frente, querido. O resultado vem com certeza. É um resultado, e que Deus te dê graça em nome de Jesus. Que a sua mente, que todo o seu ser, o seu pensar, o seu agir, o seu sentir, os seus desejos, a sua vontade, que tudo seja controlado pelo Espírito Santo e que esteja sempre no altar do Senhor. Em nome de Jesus. Que a vontade do Senhor que venha sobre a sua alma, porque ela é perfeita, ela é agradável para todos nós. Eu convido vocês a colocar sobre os seus pés nessa noite. Quero fazer uma oração em nome de Jesus. Quantos entenderam nessa noite, diz amém. Quantos estão dispostos a consagrar mais a sua vida a Deus, diz amém. Aleluia, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. E nessa noite, na minha oração, querido, é que o Espírito Santo de Deus possa estar sondando a sua vida e que Ele possa estar assumindo a cada dia o controle de Deus sobre a sua vida, sobre o seu falar, sobre o seu agir, as suas ações do dia a dia, que seja controlada por Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não sei os seus sonhos, seus projetos, mas põe Deus no negócio, querido, põe Deus nos seus projetos, põe Deus na sua empresa, deixe Jesus entrar, deixe Jesus agir na sua família, na sua casa, sua vida sentimental, deixe Jesus agir, querido, porque Ele tem o melhor para você. Nós não precisamos dar mãozinha para Deus, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Eu gostaria que você nessa noite curvasse a sua cabeça. Você que nessa noite quer dizer, pastor, a partir de hoje eu quero me render mais ao Senhor. Eu quero me entregar mais ao Senhor. Eu quero me consagrar, Deus, ao Senhor. O que eu tenho, o que eu sou, tudo é para o Senhor, para a glória do Senhor. Gostaria nessa noite, onde você está, você pusesse a mão no seu coração. É um ato de entrega nessa noite. E o Espírito Santo está aqui, querido. Ele está sondando nessa noite. Talvez a sua vida é 30%, 50%. 50% de repente é você que administra. 50% de repente é você, a sua axiologia, é a sua forma, é o jeito que você acha. Mas a partir de hoje, Ele vai te guiar, querido. Ele vai te conduzir, em nome de Jesus Cristo. Ele vai assumir o controle ou o governo da sua vida. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é dono absoluto. Oh, ralabashura lamanaias. Espírito Santo de Deus está aqui, querido. Ele quer melhorar áreas da sua vida, Ele quer trabalhar em áreas da sua vida, mas de repente você está aprendendo, você não se entrega, você não se rende, você acha capaz demais, você acha maduro demais, você acha inteligente demais. Mas Deus nessa noite está dizendo que Ele é o Deus da sabedoria, é o Deus da ciência, é o Deus que conhece o seu coração, a sua intimidade, é o Deus que conhece o seu levantar, o seu deitar. Por isso que Ele quer tomar você nas mãos dEle, Ele quer te ajudar, Ele quer te guiar, em nome de Jesus. Deixa Deus tomar você pelas mãos dEle. Ele quer andar com você, querido, Ele quer vencer esse vale com você, Ele quer vencer esse deserto com você, Ele quer vencer esse problema com você, Ele quer te fortalecer, querido, Ele quer te ajudar, Ele quer te abençoar, Ele quer te dar mais, Ele quer te usar, Ele quer te engrandecer, Ele quer te prosperar. Ele quer fazer mais na sua vida, pode ter certeza, querido. Esse é o Deus que nós servimos. Hoje é a noite de entrega, querido, é noite de entrega. É noite de nós entregarmos tudo
A Ti, Senhor, entregarei. Tudo a Ti, Senhor. Oh, Espírito Santo, estamos entregando a Ti nessa noite, Espírito Santo. Estamos colocando nas mãos daquele que tudo pode, Senhor. Estamos colocando nas mãos daquele que é ilimitado, daquele que é soberano, daquele que tudo pode. Espírito Santo de Deus, nessa noite, Senhor, a Tua igreja está aqui, Senhor. Venha sondar cada mente, cada coração, Senhor. Essa vida que não tem conseguido entregar 100%. Jesus, nessa noite, nós declaramos que nós queremos, ó Pai, ó Deus, fazer um voto a Ti nessa noite. Nós queremos entregar, rendermos a Ti, meu Pai, entregar os cuidados do Senhor, a nossa vida, o nosso ser, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, Senhor. Cada membro do nosso corpo, cada órgão, Senhor, nós consagramos ao Senhor, nós entregamos a Ti para a glória do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós entregamos a Ti, Senhor. De lá baixora lá manaia, o seu corpo, querido, está sendo consagrado a Deus. Cada membro do seu corpo agora, o órgão do seu corpo está sendo consagrado a Deus. As suas mãos, os seus pés, a sua mente, o seu coração. Onde você colocar os seus pés, que seja a vontade do Senhor. Onde você colocar as suas mãos, que seja a vontade do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, o seu corpo vai estar aonde que Deus vai estar. Deus quer te conduzir, querido. De repente você tem ido em lugares que não é o lugar que Deus vá, não é o lugar que Deus está. Você tem feito coisa que não é coisa que Deus tem aprovado, mas nessa noite há um sangue de Cristo sobre esse lugar, há um sangue de purificação. É noite de arrependimento, é noite de transformação, a noite de libertação, porque Deus tem o melhor para você, meu querido. Deus tem um propósito eterno na sua vida. Deus tem algo especial para você. Receba nessa noite, seja abençoado, abençoada nessa noite com o melhor de Deus para a sua vida. Se renda, se entrega em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nessa noite, ó Pai, eu quero abençoar os teus filhos nessa noite, ó Deus. Há vidas aqui nessa noite, ó Pai, se rendendo mais a Ti. Há vidas aqui nessa noite estão consagrando a Ti, Pai. Todas as áreas da vida deles, eu apresento a Ti nessa noite, ó Pai. Não, ó Deus, uma porcentagem qualquer por cento, mas 100%, ó Deus. Nós consagramos a Ti, nós nos entregamos a Ti, o nosso viver, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso sentir, nós consagramos a Ti. Espírito Santo de Deus, toma cada vida em Tuas mãos. Espírito Santo de Deus, eu abençoo cada vida aqui, cada área da vida de Teus filhos, eu abençoo em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, consagramos, ó Pai, ao reino do Senhor, à obra do Senhor, consagramos aos pés de Ti. Vem usar a Tua igreja, usa cada vida aqui, Senhor, usa para a glória do Senhor. Abençoe cada família que é representada, abençoe a vida sentimental, vida espiritual. Eu abençoo o Teu povo com saúde, eu abençoo a cada vida aqui na área ministerial. Meu Deus e meu Pai, toma a direção de cada vida. Deus, que as barreiras, que as cadeias sejam quebradas nessa noite. Tudo que não é do Senhor caia por terra agora. Eu ministro agora que haja libertação em cada mente, que haja renovação de mente. Põe a mão na sua cabeça, querido, nessa noite. Espírito Santo de Deus, renova, meu Pai. Tira os velhos padrões de pensamento, oh Pai, porque os velhos padrões de pensamento nos impedem de conquista, Senhor, nos impede de aproximar do Senhor. Mas nessa noite eu clamo o sangue de Jesus, renovando cada mente, quebrando, ó Pai, tudo aquilo que o inimigo lançou, tudo que não vem do altar do Senhor, toda planta que o Pai não plantou, seja arrancada agora das mentes. Pai, nós agora buscamos uma mente renovada no Senhor. Renova cada mente, ó Pai. Tira, meu Pai, tudo que não é do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, derrama o sangue de Jesus, que nessa noite, ó Pai, que haja renovação de mente, ó Pai, em nome de Jesus, para que possamos experimentar
tudo que o Senhor tem a partir de hoje para nós, como propósito do Senhor para nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, queremos viver o melhor do Senhor, queremos comer o melhor dessa terra. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos ter a melhor família, queremos ter o melhor casamento, queremos ter uma vida financeira abençoada, próspera, queremos ter um ministério mais abençoado, queremos ter uma vida sentimental abençoada. Abençoe, meu Pai, abençoe, meu Pai, as mulheres solteiras, os jovens solteiros, abençoe casamentos, abençoe relacionamento. Eu estou ministrando agora quebra de maldição, toda a obra das trevas e tudo aquilo, Pai, que foi feito, Pai, sem consentimento do Senhor, sem direcionamento do Senhor, sem estar no altar do Senhor. Que haja, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, a purificação do sangue. E a partir de hoje, ó Pai, eu profetizo, ó Pai, que em vidas aqui neste lugar será um divisor de água. O Senhor abrirá a porta onde não existem portas, caminhos onde não existem caminhos. O Senhor trará existência, Senhor. Eu profetizo, ó Pai, em muitas vidas aqui, portas sendo abertas, empresas sendo abertas. Eu profetizo, ó Pai, vida financeira, aquele negócio. Eu profetizo, ó Pai, milagre do Senhor na vida dessa igreja, em cada vida aqui nessa noite, ó Pai. E nós declaramos mais uma vez, nós nos rendemos ao Senhor, Pai. Entregamos o nosso viver, o nosso ser a Ti, para a glória do Senhor. Fala assim: Espírito Santo, nessa noite, diante dessa palavra, eu me rendo, eu consagro, ó Deus, todo o meu ser a Ti. Nesta noite, ó Pai, que o meu viver, o meu pensar, o meu agir, o meu sentir, tudo que eu tenho, o que eu sou, eu entrego no altar do Senhor, para a glória do Senhor. Quem entendeu, toma posse, aplauda a Deus nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.